Seja muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Somos um corpo em movimento, onde Cristo é o cabeça. Eu me sinto muito honrada em ser chamada pelo Senhor para trilhar nas suas obras já concluídas. Eu me chamo Suzana, eu sou uma filha muito amada, salva pela graça, pelo meu amado Senhor Jesus. Eu sou serva de Cristo através do Tropa, que é esse ministério lindo, comprometido com a palavra e com a verdade que é Cristo. Um ministério que nasceu no coração do Pai para despertar o sacerdócio na Igreja de Cristo, para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as veredas, porque logo Ele vem. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, e nós temos também uma agenda aí bem cheia de compromissos com o Senhor. Então eu convido você a fazer parte conosco, acessar nossas redes sociais. Na descrição do vídeo também tem mais informações. E eu oro ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração através dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Hoje é um dia muito especial, porque é um dia que o Senhor agendou para estarmos aqui reunidos em seu nome, celebrar com a ceia o que Ele fez por nós. Amém? Partindo disso, nós vamos iniciar com a palavra. Partindo disso, eu quero trazer à lembrança o que Cristo fez por nós e através das Escrituras, com o exemplo da mulher samaritana. No Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, narra esse episódio. Se você quiser abrir a sua Bíblia para ir acompanhando, é em João 4, eu não vou ler, mas você pode ir acompanhando através dos versículos ali. O relato sobre a samaritana, junto ao Poço de Jacó, somente é encontrado no livro escrito por João. Jesus estava na região da Judéia e a Bíblia diz que quando ele soube que João Batista havia sido preso, então ele se retira para ir para Galiléia. Antes disso, ele tinha se encontrado com Nicodemos, que é um homem rico, culto, religioso, importante. E em contraste a isso, a próxima pessoa que Jesus se encontra é uma mulher samaritana, anônima, humilde e pecadora. O mesmo Cristo, dois encontros. Isso já nos mostra que não há distinção para o nosso Senhor. O caminho é o mesmo para todos. Jesus ele não ia para Samaria. Os judeus eles não iam para essa região, porque Samaria é uma região, né? Ele teria que atravessar essa região, mas normalmente os judeus eles davam uma volta maior para não entrar nas cidades samaritanas, porque tudo lá era impuro para eles. Então, assim, ele estava na região da Judéia, aí tinha a região da Samaria e ele queria ir para a Galiléia. Então, o que eles faziam? Eles davam uma volta, mas Jesus fez assim, passou direto ali, né? Jesus ele optou por viajar através de Samaria, ao invés de escolher uma rota alternativa que era o aconselhável pelos judeus. O versículo 3 e 4, ele diz que era necessário passar por Samaria. Isso evidencia a necessidade ou o plano espiritual do Senhor, porque havia um encontro marcado naquele lugar. Já haviam outras rotas, né? O povo judeu ele não entrava em Samaria. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. E por que judeu e samaritano não se dava bem? Porque os judeus, eles consideravam os samaritanos um povo mestiço e sincrético. Lembra que depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido, né? Ficou o reino do norte, que era o reino de Israel, que a capital era Samaria, e ficou o reino do sul, que é o reino de Judá, por isso os judeus, né? Que é onde estava Jerusalém. E os dois reinos, agora divididos, eles tiveram muitos reis, mas eles pecaram totalmente contra o Senhor, e a consequência foi o cativeiro, foi quando eles foram levados. Deus permitiu que os inimigos vencessem o povo dele e tudo mais o que aconteceu lá, que a gente vai lendo nas Escrituras, né? A Assíria, que era uma região de inimigos, ela tomou a região de Samaria, deportou o povo que vivia ali em Samaria e trouxe outras pessoas de outros povos para viver ali nessa região. Com isso, o que aconteceu? O povo acabou se misturando com os estrangeiros e aderindo aos costumes, né? Se misturando aos costumes, às crenças e tudo mais. Então, houve uma mistura de povo e uma mistura de costumes religiosos. Os samaritanos, eles também eles só consideravam, eu acredito que seja assim até hoje, a Torá, que são os 5 primeiros livros. E eles passaram a considerar o Monte Gerizim como um local correto para adoração, que é o monte que eles entraram lá, enfim, na Terra Prometida, né? Enfim, tem muitos detalhes aí, mas é só para a gente ter uma noção do porquê que eles não se davam bem.
porque samaritano se misturou num determinado momento. A gente sabe que judeu não se mistura, né? E por diferenças também religiosas. Mas entenda, Jesus não foi até Samaria para dizer que os judeus eram os corretos, que samaritano era impuro. Ele também não foi até lá para dizer que católico tem costume diferente e é só evangélico que é salvo. Ele não disse que os pentecostais isso, os reformadores aquilo, que só o grupo religioso X vai ser salvo, que é impuro, o outro é impuro. Ele não foi para falar de grupo religioso. Mas era necessário passar por Samaria, porque Jesus estava atrás de um coração que tinha lá. O coração dessa pecadora o atraiu para aquele lugar. Jesus veio por ela. Jesus foi ao encontro dela. Jesus veio por um povo que necessitava de salvação. A Bíblia diz que ele chegou na região de Samaria, numa cidade chamada Sacar, e havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, se sentou à beira desse poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana daquela região para tirar água do poço. Só que era costume das mulheres irem todas juntas ao poço. Inclusive, Gênesis 24:11, ele diz que era costume das mulheres irem no cair da tarde, porque era mais fresco. Mas nesse caso, a mulher veio sozinha para tirar água no horário do sol mais quente, com a temperatura no seu ponto mais alto do dia. E sozinha. Por que ela não tinha companhia? Será que ela não tinha vizinha, não tinha amigas, não tinha ninguém na região dela que fosse em grupo, que até era mais segura, era costume, inclusive? Ou será que as outras mulheres não queriam tirar água com ela? Ninguém a acompanhava. Ela era desprezada, ela era rejeitada pela sociedade que ela vivia. Ela era julgada. A samaritana é uma pecadora. Por isso ela vinha tirar água no momento mais quente do dia, onde não haveria ninguém, não haveria nenhuma daquelas pessoas que estariam julgando e apontando o dedo para ela, condenando ela, desaforando com ela. Quando a mulher chegou ao poço, ela encontrou Jesus sentado ali. Sem dúvida, ela ficou surpresa por ver um judeu no território samaritano. Nunca ia judeu ali. Mas preste atenção, ela sempre ia naquele lugar, mas naquele dia, Jesus chegou primeiro ao poço. Ele veio para se encontrar com ela, o lugar da sua vergonha, o lugar onde ela era repudiada, onde ela era envergonhada pelas outras pessoas, pelo povo da cidade. Ali nesse mesmo lugar, Jesus foi ao seu encontro. Se você já teve esse encontro também com Jesus, tente lembrar onde foi, onde você estava, com quem você estava, como você estava, como estava o seu coração, seus sentimentos, a situação da sua vida, suas dores. Como foi no dia que ele te atraiu? E se você ainda não teve esse encontro, hoje é seu dia. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Jesus, ele chegou e pediu água àquela mulher. Quando ela chegou, ele pediu água àquela mulher, chamando já a sua atenção. E o versículo 9, ela responde: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Se o judeu tocasse no cântaro dela, de água ali, ele já era considerado impuro. Jesus está mostrando que se importa com ela, que ignorava as diferenças entre eles. E o versículo 10 diz: se você conhecesse, Jesus diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Essa oferta, claro que surpreendeu a mulher quando ela percebeu que ele não tinha nem meios para tirar água do poço. E aí ela perguntou para ele se ele era maior do que o patriarca Jacó, que tinha dado o poço para esse povo, e que ele também tinha bebido nesse mesmo poço. Ela pergunta se Jesus era maior que ele. E Jesus diz, no versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez. E de fato, por mais que tomassem naquela água, depois eles tinham sede de novo. Eles bebiam do que estavam acostumados. É como as nossas vidas. Jesus está dizendo que por mais que você busque satisfação em coisas, em pessoas,
em trabalho, em lugares, por mais que você busque respostas ou consolo em pessoas, em igrejas, você sempre fica com a sensação de estar faltando algo dentro de você. Porque existe um buraco, existe um fragmento da nossa vida, existe uma necessidade que só nos é preenchida por Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa essência é dele. Nós viemos dele, porque nós nascemos para Ele. E é por isso que Jesus, na sequência, ele diz que quem beber daquela água, quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Aquela água do poço, sim, mas a dele não. Pelo contrário, a água de Jesus, a água que Jesus dá, ela se torna uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, diz no versículo 14. Se você é uma pessoa que parece que nunca está satisfeita, que por mais que busque, por mais que ore, por mais que tente encontrar uma resposta na sua vida, por mais que tente, por mais que busque, parece que esse vazio sempre está lá, entenda. É hora de você trocar o poço pela fonte que jorra água viva. E aqui eu vejo claramente a diferença entre o poço e a fonte. O poço é o homem que constrói, é a força do seu braço. A fonte é nascida de Deus. A água brota do solo. O poço, a água é parada. A fonte, a água é corrente. A água do poço você sempre tem que ir buscar, porque ela acaba. Mas a água da fonte, ela jorra constantemente, ela transborda, ela não acaba. A satisfação do poço é temporária, mas a satisfação da fonte, ela é eterna. O poço, ele representa inclusive a lei, a religião, ela atende por um tempo. Mas nós precisamos entender que quando Jesus chega, a graça nos alcança, o favor de Deus nos alcança. E ele traz consigo uma fonte de água limpa, uma fonte que salva, que cura, que liberta, que restaura, que trata feridas, que livra das ofensas, que tira dores e dá um novo sentido para a vida. Quando a mulher ouviu isso, ela disse: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar mais aqui para tirar água. E embora pareça que ela queria apenas água, eu creio no meu coração, no meu espírito, que o espírito dela já desejava a salvação de Jesus, ainda que ela não compreendesse. Ela disse que não, ela disse assim, ó, que não tenha mais sede, mas que também não precise mais voltar aqui. Não quero mais voltar nesse poço. Ou seja, me cura de toda a dor que eu sinto, livra-me da vergonha que eu vivo, me tire do passado e me traga para o hoje. Arranque a culpa que eu carrego, limpe-me do pecado que me persegue, preencha o vazio que eu sinto dentro de mim. Sim, Jesus dá incalculavelmente a todos que lhe pedem a água transbordante da vida eterna. Mas tem um detalhe: é necessário reconhecer e pedir a Ele. Jesus diz à mulher: vá, chame seu marido e volte. Ela diz que não tem marido, e o Senhor revela a ela que realmente o marido que ela está não é seu marido, que ela já teve outros 5, ou seja, ela estava no 6º homem. Esse é um momento de intimidade, onde Jesus lhe aponta o seu pecado, para que reconheça, para que se arrependa e para que mude sua vida. Todos nós buscamos satisfação fora de Jesus. Nos aliançamos erroneamente com o trabalho, com casa, com filhos, com marido, com parceiros, com corpo, com saúde. Jesus estava mostrando que toda a nossa vida, que as nossas necessidades, as nossas frustrações, as nossas alegrias, tudo está nele, nessa fonte de água que jorra. Que só há um marido verdadeiro, só há um noivo. E para a samaritana, o noivo havia chegado naquele dia. Por que a samaritana? Porque ela tinha um coração acessível. Jesus nos diz que a verdadeira adoração vem do coração, ele diz ali no texto. No versículo 24, ele diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade.
E de uma forma tão simples, tão única, Jesus revelou que ele era o Cristo, o qual ela esperava, aquele que ela vivia esperando chegar. Essa mulher, ela foi a primeira que Jesus revelou quem ele era. Talvez nunca imaginasse que o caminho de vergonha que conduzia ela até o poço de Jacó um dia levaria até o Messias, o seu Salvador. O Senhor, ele nos ama tanto que ele não nos deixa como nos encontra. Ele nos refaz, nos traz de volta para a verdadeira essência, ou seja, de como fomos criados para ele. Há um propósito em nossas vidas. E no caminho a gente se perde desse propósito. Mas quando nos encontramos com Jesus, esse retorno, nós passamos a entender e nos encontramos novamente no trilho da nossa existência, do propósito, através do seu amor e da sua presença em nossas vidas. Claro, quando nós permitimos, assim como foi a mulher samaritana, que foi permitindo Jesus chegar na sua vida, foi dando acesso. Jesus, ele é cavalheiro, ele prepara o encontro, o momento, e só faz todas as coisas depois que você permite que ele faça. E quanto mais de Jesus em nossas vidas, quanto mais nós permitimos, mais arrependimento é gerado dentro de nós. Mais amor e transformação são gerados dentro de nós. Mais mudança. E assim, quando a mulher samaritana ela já estava envolvida com Jesus, ele começa a tocar no que afastou do seu chamado. Jesus anuncia que ela já estava no seu 6º marido, mas Jesus representa o seu 7º noivo. O noivo da vida dela. O único e perfeito noivo. Aquele que a fez retornar atrás. Recomeçar. A sua vergonha, a sua dor, o seu pecado havia feito se afastar do caminho do propósito eterno. Mas assim que o noivo chegou, ele a curou e ela pôde voltar a cumprir o seu propósito. João 28 e 29 diz, versículo, diz assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 39, a Bíblia diz que muitos samaritanos do povoado que ela estava vivendo ali naquele momento já creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou, a evangelista, testemunho de Cristo. Se você ainda não pediu a ele, peça. Jesus, eu quero beber da tua fonte. Eu quero mais, não quero mais ter que buscar sozinha, eu quero depender da tua água que jorra. Peça a ele. Ele veio até o seu encontro para isso. Até você, que já conhecia Jesus, mas nunca havia entregue totalmente a sua vida à dependência de Cristo, hoje é o dia. Seja sincero, abra seu coração. Diga para Jesus que não consegue sozinho, não consegue resolver seus problemas, se livrar do pecado, ser feliz. Diga para Jesus que aceita a sua água purificadora, água que cura, que restaura, que liberta, que alimenta, que fortalece. E se você já disse alguma vez isso, se você já fez isso, faça novamente, refaça, se renove com Jesus. Você pode dizer todos os dias. Se você ainda não fez isso, esse é o seu encontro no poço. E com certeza, ele já está à sua espera. Se você conhecia Jesus, mas nunca entregou sua vida a ele, faça isso. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo, se apenas crer no Filho. Essa é a boa notícia dada por Deus. A graça, o favor que não merecemos, manifestado através de Cristo Jesus. A oferta que pagou nossos pecados foi o sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, por ser pecador, eu mereço morrer a morte eterna. Mas Deus nos ama tanto que ofereceu seu filho para morrer no nosso lugar. Sabe quando você ama tanto alguém, um filho, um marido, uma mãe, você ama tanto uma pessoa que deseja sofrer no lugar dela, sentir a dor que ela está sentindo para que ela não venha mais sentir. Deus disse: eu amo tanto você
que eu não quero te perder. E é por isso que eu faço uma troca. Eu morro no seu lugar. Eu me ofereço como sacrifício pela sua vida. Mas a Bíblia diz que é o pecado que leva à morte. E Jesus não teve pecado. Por isso Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Diga isso para ele. Mas podemos orar, vamos orar sobre isso. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que se ofereceu como um sacrifício pela minha vida, que morreu naquela cruz no meu lugar, que venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. E por isso hoje eu te peço, Jesus, assuma a minha vida. Tome o controle da minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Porque eu reconheço que não há outro além de ti, não há outro Deus além de ti. Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando esse momento, eu convido você a celebrar conosco em comunhão a ceia do Senhor. A ceia, ela é para todo aquele que, assim como a mulher samaritana, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. A ceia, ela é um memorial, uma ordem do próprio Cristo. Ela nos lembra do seu sacrifício na cruz e também nos fortalece a nossa fé para o futuro, para a volta. A Bíblia ela ensina que a ceia do Senhor ela é de extrema importância, porque ela representa a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus. A ceia traz cura, traz saúde, a ceia traz união, traz consciência, fé, a ceia traz compaixão, traz amor ao próximo, fortalece, renova, ela refaz. Nós devemos celebrar juntos a ceia, porque somos um só corpo, até que Jesus volte. Pois foi assim que ele instituiu. Participar da ceia representa uma obediência a Jesus Cristo, porque ele ordenou que façamos. Memorial, porque ele mesmo disse: façam um memorial, façam isso em memória de mim. A ceia proclama a volta do nosso Senhor. Quando nós ceiamos, somos um com Cristo. A ceia nos leva a reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados, a confissão e perdão na ceia. E na ceia, nós podemos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer ao nosso Senhor, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos instituiu, ele disse: tomem a ceia, para lembrar o que ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. A ceia é um momento para lembrar que ele morreu por você. É um tempo para refletir, examinando a si mesmo, se arrependendo, agradecendo pelo sacrifício de Cristo. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve tomar a ceia, porque assim ele ordenou. Em João 6, 53 a 56, ele diz: se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas, se você não conhece a Jesus, eu recomendo que você não participe. Mas se você ouviu a mensagem e você orou, reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, então você é bem-vindo na mesa do Senhor Jesus conosco. Mas, Suzana, eu estou em pecado. Mas ainda você, mais ainda você deve tomar a ceia. Porque a ceia ela é para pecadores, como eu, como você. Quando ele sentou naquela mesa com os discípulos para cear, o único sem pecado era ele. E todos participaram. Mas eu não tenho suco de uva. Corre lá agora e pega um copo de água e venha cear conosco, porque ele transforma a água em vinho, não se preocupe. Mas o meu pão é com fermento, eu não tenho nem biscoito. Irmão, como a gente vai fazer a ceia com quem não tem pão? Naqueles países de miséria, como vão fazer ceia? Faça como tem que ser feito, com pão, sem fermento, suco de uva. Mas, havendo impedimento, não deixe de cear.
Faça com biscoito recheado, faça com maçã, faça com banana, faça com cuscuz, tapioca, feijão, faça com o que tiver. Mas você precisa ceiar com o corpo de Cristo. É importante compreender o que Jesus fez por você. A ceia é para quem é salvo. A ceia é para quem está aliançado com Cristo. Amém? Vamos cear. Pegue seu pão. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo graças, ele partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pai Santo, nós te louvamos. Obrigada, Pai, por nos resgatar do domínio das trevas e nos transportar para o teu reino de luz, onde nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Obrigada, Pai, por vir ao nosso encontro, lá naquele poço, naquele momento em que eu mais necessitava de Ti. O Senhor me amou primeiro, me viu primeiro, nos oferecendo a água da vida eterna. Obrigada, amado Jesus Cristo, pelo sacrifício de cruz em favor das nossas vidas. Eu estou aqui porque eu reconheço que eu necessito de Ti, do Teu perdão e do Teu favor. Te apresentamos agora, Pai, o pão e te agradecemos pelo pão, que nos faz participantes do corpo e um contigo. Te apresentamos a nossa parte no corpo, consagramos a Ti, Eterno, para que sejamos santos como Tu és santo, até que o Senhor venha. Amém? Podemos comer. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Ele diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pegue seu suco. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Meu amado, eterno Cristo Jesus, maravilhoso, santo, obrigado. Nós te apresentamos esse suco que representa o teu sangue derramado sobre nós, esse sangue que nos cura, nos liberta, esse sangue que nos constrange, esse sangue que nos conserta, o sangue que nos livra da rebeldia, que nos faz retornar ao caminho eterno e maravilhoso contigo, que nos livra do egoísmo, da soberba, nos limpa, nos livra do engano, esse sangue que nos impede de sermos consumidos por conta dos nossos pecados. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu amor eterno. Obrigada pela nova e eterna aliança contigo. Nós consagramos a ti esse suco, que representa o teu sangue, para que sejamos santos como tu és santo. E seguiremos, Senhor, anunciando a tua morte, o teu sacrifício na cruz, a tua obra redentiva, até que o Senhor venha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Agradeça. Adore. Esse memorial é do seu Senhor. Esse memorial é da vida eterna. Amém? Glória a Deus.